Fala, turma! Vamos iniciar nossa aula de filosofia. Hoje vamos falar sobre o tema Só existe uma boa intenção, ainda falando sobre o pensamento da ética kantiana. Kant e a liberdade, né? A liberdade para Kant está ligada à consciência das nossas ações. Não podemos nos deixar levar pelos nossos desejos e sensações. Assim nos tornamos escravos dos nossos apetites. A verdadeira liberdade está na ação racional. Então, para Kant, né, para que a gente tome alguma ação ética, essa ação, eu já tinha dito isso anteriormente, né, essa ação ela deve ser uma ação racional. Mas a ação racional parte da minha racionalidade. Ela não pode estar contaminada por coisas exteriores, por coisas externas, né? por influências exteriores. Por exemplo, né? O desejo, o prazer ou questões relacionadas à cultura. Então, assim, a partir do momento que eu tomo uma atitude, como a gula, por exemplo, como na imagem aí, para Kant eu não estou agindo livremente. Eu não estou sendo o dono da minha ação. Minha ação está sendo dominada pelo meu desejo, certo? Então, desse modo, essa ação ela não é livre. É uma ação influenciada por aspectos exteriores a mim. O desejo para Kant, né, a busca pelo prazer, são, interferem na minha racionalidade, certo? Então, para Kant, isso nos compara, inclusive, aos outros animais. Por que os animais, para Kant, não são livres? Porque os animais não são livres? Porque suas ações não se baseiam em escolhas conscientes, em si instintos e sensações, e não pela razão. Então, um animal, por exemplo, na imagem, o macaquinho, ele está tomando aí, acho que é um picolé, né? Talvez isso não seja saudável para ele, talvez isso tenha produtos químicos, mas ele nem quer saber, né? Se isso faz mal ou não. Ele vai agir pelo instinto dele, ele vai comer, vai botar na boca, ele vai fazer, ele vai tomar atitudes e vai praticar ações não baseadas na racionalidade, mas sim no instinto. E aí Kant ele compara quando a gente age através de influências externas, Kant nos compara aos outros animais. Por quê? Porque nós não estamos obedecendo a nossa prática racional, que é justamente isso, essa capacidade que nós temos, e a gente viu que ele chama de imperativo categórico, né? Nós temos o imperativo categórico, que é justamente a capacidade de dominar os nossos desejos, as nossas sensações e agirmos, mesmo que aquela ação vá nos gerar dor, mesmo que aquela ação vá nos gerar desprazer, mas a gente sabe que tem que agir daquela forma, tem que praticar, tem que fazer o certo. A gente sabe que aquela ação ela vai servir de exemplo universal, né? Lembra-se disso. O que para Kant determina o que é o certo a se fazer? É você parar e pensar: será que essa ação ela serve de base universal? Será que se outras pessoas fizerem essa ação, será correto? Né? Então Kant rejeita a ideia hedonista do utilitarista. Né? Os utilitaristas eles são hedonistas, o princípio da maior felicidade possível, de busca pelo prazer e fuga da dor. O hedonismo é justamente isso, né? É uma doutrina que se baseia na busca pelo prazer e a fuga da dor. Pois se agirmos assim, seremos como os animais que agem pelo impulso instintivo, certo? Então, nós temos que nos orientar pela razão e não pelos instintos impulsivos, né, gerados por coisas exteriores a nós. E aí Kant ele cria a ideia de autonomia e heteronomia. Nós devemos agir, segundo Kant, com autonomia. Agir com autonomia é justamente agir de forma consciente, é decidir por si próprio o que fazer. Mas quando nós nos deixamos influenciar por aspectos externos, né, estamos agindo com base em nenhuma escolha feita por motivos exteriores ao indivíduo. Nós estamos agindo com heteronomia. Então, quando agimos desse modo, né, por exemplo, nos deixamos nos dominar pela gula, pelas nossas sensações, pelos prazeres, para Kant nós não estamos agindo com autonomia.
certo? Nós estamos agindo com heteronomia, que é agir com base numa escolha feita por motivos exteriores a nós mesmos, motivos exteriores ao indivíduo. Para Kant, nós iremos nos libertar, nós iremos ser livres e, a partir da nossa liberdade, praticar uma ética quando agimos através da autonomia, que é a capacidade de decidir por si só o que eu quero fazer. Ok? E uma imagem de um bebê, botei porque eu achei fofinho. Um bebê e um cachorrinho. Tem nada a ver? Tem. Tem a ver sim. Os bebês, a gente não nasce. Para Kant, a gente tem uma certa autonomia porque nós somos racionais. Nós temos um imperativo categórico. Mas vamos desenvolver essa racionalidade ao ponto que nós crescemos, né? Os animais não são autônomos, eles são heterônomos porque eles são escravos dos seus instintos, certo? E os bebês também, né? Nós seres humanos, nós nascemos também seres heterônomos. Nós vamos desenvolvendo o nosso processo de autonomia. Por isso que eu coloquei essa imagem. Consequencialismo, para Kant, não. Né? Somente se age de forma autônoma quando se pratica uma ação por ela mesma, isto é, sem levar em conta quais serão as suas consequências. Exemplo: se alguém pratica um ato de caridade, doando algo a outra pessoa somente porque esta está em busca da sensação boa de ter ajudado ao próximo, não está agindo de forma ética, certo? Por quê? Porque ele está preocupado com consequências. As consequências são exteriores à nossa ação. A ação, ela tem que ser boa em si mesma. Ela tem que ter um fim em si mesmo, né? Então, se eu for praticar uma caridade, terá que ser pela própria caridade e não buscando algo exterior. A partir do momento que eu busco algo exterior, essa ação não é autônoma e sim é heterônoma, certo? Não, então, portanto, não é uma ação ética. Ou, por exemplo, se alguém cumpre as leis apenas pelo medo da punição. Para Kant, a gente tem que cumprir as leis por uma questão racional. A gente tem que entender o que é certo e o que é errado, né? Ao mesmo tempo, se eu faço aquela ação e considero-a certa, e essa ação pode servir de exemplo universal, mesmo indo contra a lei, essa ação é ética. Entenderam? Então eu tenho que acreditar em mim, na minha racionalidade, na minha conceituação do que eu acho, do que eu considero que é certo, certo? Tudo o que eu não puder contar como fez, tudo o que não puder contar como fez, não faça. Tudo o que não puder contar como fez, não faça. Ou seja, as minhas ações, elas devem servir de exemplo. Sempre que eu pratico uma ação, eu tenho que estar, né, no meio dos holofotes. Eu tenho que servir de exemplo. Eu tenho que encher o peito e dizer: isso é certo. Eu faço isso porque eu acredito. É uma medida consciente. É muito difícil, porque a gente vai ver aí, nós nos deixamos dominar por aspectos exteriores toda hora, né? Eu, por exemplo, é o que talvez Aristóteles chama dos vícios, nossos vícios, né? E a virtude, ela é difícil, né, de ser controlado, né, de ser habituado. A virtude vem de práticas habituais. Como se dá a autonomia? Como a autonomia ética se dá? Um ser humano é livre, para Kant, quando é capaz de identificar de forma autônoma, ou seja, através de seu próprio raciocínio, a forma correta de agir, sem pensar na natureza, que ele chama de natureza, né? É o que nós temos e os animais têm, desejos e sensações, né? É o que nos iguala aos outros animais. Nós temos que superar a natureza. A racionalidade é muito mais do que isso, né? E nem na sociedade, cultura. Não devemos deixar motivos exteriores a nós influenciar na nossa ação.
né? Então temos que esquecer dos prazeres. Nós temos aquela história, a ética do dever, certo? Nós temos que fazer as coisas não porque as coisas vão nos dar prazer, não porque as coisas vão nos dar felicidade, mas sim porque as coisas, a gente entende o que é o certo a se fazer. Né? Mesmo que a sociedade diga, ah, meu Deus, ele está fazendo isso. Se a gente acredita naquilo, se a gente age de forma consciente, a gente vai saber agir de forma correta. Então a gente não tem que pensar no que é exterior a nós temos que pensar na nossa racionalidade, na nossa consciência da ação, certo? Sem atender a requisitos externos à nossa racionalidade. Dessa forma, nós vamos conseguir alcançar a liberdade e a autonomia ética. Ok? Então, eu até dei um exemplo é, nas aulas, né? Por exemplo, se eu dou nota boa para vocês, né? Se o professor chega para os alunos e no final do ano diz, ah, todo mundo passou com 10 mesmo sem isso ter ocorrido. Tá, eu estou pensando ali na reação de vocês, na felicidade geral, todo mundo, dei 10, fiquei feliz, certo? Mas alguns anos lá na frente, quando você irá precisar desse conhecimento, num concurso, ou na universidade, ou numa situação profissional, e aí você vai lembrar, eita, esse conhecimento o professor deu, mas eu me saí mal, eu tive a oportunidade de fazer uma prova de recuperação de final e estudar mais, o professor me deu 10 e eu vou ficar com raiva desse professor. Porque Kant diz que se a gente age pelo dever, a felicidade irá acontecer, certo? Se a gente age corretamente, então se o professor tivesse levado uma parcela da turma para a recuperação, que não há mal nenhum, né? Por exemplo, e esse aluno estudasse, ele ia agradecer lá na frente e dizer, tá vendo? Esse conteúdo que eu sei hoje é graças à recuperação. Fui para a recuperação, tive que estudar mais, e aí eu agradeço aquele professor. Então, olha só como a felicidade ela é substancial, como ela é subjetiva e ela é curta. Então, naquele momento do 10 todos comemoraram, mas anos mais tarde, essa comemoração iria se transformar num sentimento inverso, né? Contra o professor. Mas se o professor age corretamente, cumpre a ética do dever racional, né? E por uma questão racional, o professor sabe que o certo e o aluno também sabe, né? Que o certo é receber a nota condizente com a sua performance nas avaliações ou, enfim, no método utilizado nas aulas. Então, desse modo, o dever vai gerar, sim, uma situação de bem comum, que é isso que a ética kantiana, enfim, deseja, né, para a sociedade. Responsabilidade ética. Para Kant, eu só posso me responsabilizar pela minha ação consciente. E aí, ele tira um peso grande das costas, né, da gente, porque se as ações que são influenciadas por coisas externas não são conscientes, então a gente não se responsabiliza por quase nada, né? Caso for influenciado por fatores naturais, como o desejo, ou por fatores culturais, como etiqueta, né? Às vezes eu não concordo com algo, mas você tem que usar uma determinada roupa, não sei o que, para poder cumprir um papel social, né? Minha ação é heterônoma. Portanto, não existe autonomia. E também não existe responsabilidade moral. Então, eu tenho que casar aqui a ação com a intenção, para que eu possa me responsabilizar por isso. Se na minha ação houve influência externa, para Kant, nós não podemos nos responsabilizar totalmente por essa ação, certo? E nós? Povão, né? A galera, como é que fica aí? Né? Estamos mais propensos no dia a dia a tomarmos atitudes heterônomas, ou seja, nos deixando levar por motivos exteriores a nós, como a opinião dos outros, como os nossos desejos, a gula, a preguiça, como as leis e a punição, que tomar decisões racionais e autônomas, que são aquelas que servem de exemplo universal, né? A gente está mais propenso a ações heterônomas, ou seja, que são influenciadas pela, por coisas externas, do que mesmo
ações racionais autônomas. Isso faz com que seja difícil praticar uma ética kantiana, né? Olha as imagens que eu pus aí, né? Preguiça, a gula, o medo da punição, né? Cumprir a lei só porque tem medo de ser punido e não porque é o certo a se fazer. Tá? O conceito de autonomia de Kant é exigente. Né? Se a autonomia se dá apenas pela estrita ação racional, ou seja, aquela que tem um fim em si mesmo, é bastante exigente, pois desconsidera o ser humano como um todo, influenciado por todo tipo de fator externo que claramente colocamos e pesamos também nas nossas ações. Então, todo mundo, por exemplo, pensa no prazer quando a gente toma um conforto pessoal, né? Nem que a gente, de certo modo, pense em praticar ações certas e tal, mas queira ou não queira, esses desejos, esses impulsos a gente pesa nas nossas ações, né? Kant não afirma que é errado tentar satisfazer nossas preferências. Mas quando agimos assim, não estamos livres. Mas agindo de acordo com determinações exteriores a nós. Né? Então, cada vez mais a gente é preso à cultura que a liberdade seja puramente racional. Né? É muito difícil. Principalmente na sociedade de controle que vivemos. Né? Nós somos controlados pelo mercado, nós somos controlados pela cultura, nós somos controlados pelos nossos instintos. Eu, por exemplo, sou controlado pelos meus instintos gustativos, a gula, né? Então, é muito difícil praticar a ética kantiana. A razão fica prostrada perto das nossas emoções, né? Razão e emoção em Kant. Então Kant afirma que beleza, não é errado não, mas saiba que você não é livre. E você só pode ser ético se você for livre. Sua ação só é ética se é sua. Se é uma ação social, se é uma ação cultural, se é uma ação do desejo, essa ação não é sua. Essa ação está contaminada. Essa ação está influenciada por fatores externos. Agora, se uma ação consciente, se uma ação racional, essa ação é sua. E aí você pode ser responsabilizado por ela. Né? Praticamente a gente vive numa sociedade, se Kant tivesse vivo e visse a sociedade atual, ele diria que é uma sociedade irresponsável. Né? Uma sociedade, ao mesmo tempo, uma sociedade presa, uma sociedade sem liberdade, uma sociedade heterônoma. Porque agora, o conceito de Kant é exigente, né? Convenhamos nisso aí. Essa autonomia que Kant prega é muito exigente. Fazer com que a gente se liberte dessas causas. Ele considera coisas naturais, biológicas, como coisas exteriores a nós, né? Faz com que esse compromisso autônomo seja muito exigente. Razão versus desejo, né? Se eu amo, só pra gente reforçar, né? Se eu amo sorvete de chocolate e tomo sorvete de chocolate, não fui eu que escolhi, mas algo exterior à minha razão. No caso, meu desejo. Pra gente entender, pegando um aspecto aí bem característico meu, né? Então, quando eu seria racional, né? Se eu não tomasse sorvete. E aí, mesmo eu estaria indo contra o meu desejo, controlando o meu desejo, certo? E percebendo, sorvete vai me fazer mal, é muito doce, engorda, dá diabetes, enfim, gera diabetes, enfim. A partir do momento que eu pesasse determinadas coisas, numa área, eu estou dando um exemplo de uma área, né? Mas isso se amplia para todas as outras ações. Então, se eu estou fazendo uma coisa que eu estou sendo escravo, como eu falei lá no primeiro slide, né? Eu estou sendo escravo dos meus apetites. E aí eu não estou praticando a liberdade. Beleza?
Professor, é muito difícil demais praticar essa ética kantiana, né? E aí Kant diz, por isso que Kant afirma que a ética não é o campo de como as coisas são, mas como as coisas, mas como elas devem ser. Para Kant, né, a ética kantiana não estabelece uma prática, não diz que as coisas são assim, né? Mas cria um ideal. Ele diz que as coisas devem ser. Está no campo do dever ser. Certo? Vou repetir. Kant afirma que a ética não é o campo de como as coisas são, mas como elas deveriam, como elas devem ser. Ou pelo menos deveriam ser. Então, se caso nós optarmos por uma sociedade racional, né, autônoma e livre, aí Kant diz sim, nós estaríamos praticando uma ética, estaríamos caminhando para o bem comum. As coisas são assim? Não. Mas Kant diz que elas deveriam ser. Então, o estudo sobre ética não é como as coisas são, mas como as coisas devem ser. Isso fica bem claro quando a gente estuda, por exemplo, a ética platônica, né, que se baseia no ideal. A ideia platônica sempre é um ideal, uma coisa talvez até inatingível, né, menos palpável, menos prática. Talvez Kant, ele, quando ele afirma isso, ele está se referindo a algo ideal. A ética é algo ideal, é algo que a gente tem que parar para pensar, será que a gente deve ser assim, certo? Não é a coisa que é, mas coisas que deve ser. É o dever ser. Beleza? Tchau, tchau.